Atos capítulo 1. Eu vou ler do verso 3 até o verso 8. Diz a palavra do Senhor assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Até este ponto, Deus e Pai amado, soberano. Então, queridos irmãos, esta leitura, uma leitura conhecida, a leitura o momento em que Jesus está se despedindo dos apóstolos, está naqueles momentos finais e dando as últimas orientações. E nestas orientações, muito embora o Senhor tenha dado uma ordem explícita de ir e pregar o evangelho a toda a criatura, esta era uma ordenança da qual eles não poderiam fugir. Apesar disto, ele também fez um acréscimo. Ele disse: não vão, mas permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ele falou: olha, João batizou com água, mas vocês vão ter uma outra marca, uma marca diferente dessa marca que João deixou na vida daqueles que creram. Vocês terão uma outra marca, um outro batismo, algo assim muito diferente. E ele disse: então vocês esperem que isso aconteça. Vocês não podem ir sem isto acontecer. Ir sem seria uma desobediência. Ir para a seara, para o campo missionário, sem o que vai acontecer em Jerusalém, sem o Espírito Santo, não estava nos projetos do Senhor. Por quê, meus queridos? Por uma razão simples: essa obra nunca foi nossa, essa obra sempre foi do Senhor. Essa obra sempre foi de Deus. E o que esta marca, o que esse Espírito Santo, que eles ainda não entendiam muito bem o que ia acontecer, ele faz uma comparação com o batismo. Não, porque João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O que é isso? A gente vai ser batizado naquele dia lá, né, que ninguém sabia o que é. O que vai acontecer em Jerusalém? Ele mandou que ficasse em Jerusalém. Então, na palavra aqui, no verso 8, diz: mas vocês receberão poder. Poder, pastor? Isso mesmo, é por isso que a gente pode orar pelas pessoas e elas serem curadas. É por isso que... Não é nada disso. Não é por isso. Não é por isso. Porque os apóstolos já faziam isso anteriormente, já oravam e as pessoas eram curadas. Não é por isso. Porque a presença do Espírito é para que a igreja tivesse as condições para sustentar um testemunho vivo diante das autoridades e diante das pessoas com quem eles estariam se relacionando. Esta era a missão desse poder. Vocês vão receber poder, vocês vão receber as condições, a coragem, a fé, a intrepidez necessária para chegar diante do imperador e não negar a Cristo. Para chegar diante, vocês receberão poder para serem testemunhas. Não é poder para fazer milagre, porque as pessoas fazem essa confusão.
poder para fazer milagres. Os discípulos já estavam fazendo milagres anteriormente. Já estavam expulsando demônios, já estavam orando pelos enfermos. Eles já estavam fazendo isto quando, na vigência de Jesus. Ele mandou de 2 em 2 e mandou que fizessem orações e milagres sobre as pessoas, orassem pelas pessoas. Então isso já estava acontecendo. Então este poder era para um nível muito superior ao nível de fazer milagres. Era o nível de enfrentar e poder sustentar que você era um servo do Senhor. Porque foi isso que essa igreja teve que fazer imediatamente. Imediatamente no primeiro século, estavam morrendo as dúzias na arena. Imediatamente, já no primeiro século, estavam sendo perseguidos. E só pela força de Deus, só pela força do Espírito Santo, isso seria possível de acontecer. Inclusive, meus queridos irmãos, observem uma coisa. Se você der uma folheada na Bíblia de página a página, de capa a capa, você vai ver que nós tivemos no Velho Testamento, por exemplo, nós tivemos o foco. Onde era o foco? Eu queria buscar a Deus. Onde é que eu ia? Eu ia no profeta. Eu ia no monte. Então o monte e o profeta eram os dois elementos que estavam no foco quando você ia atrás de Deus. Quer buscar Deus? Quer saber o que Deus tem a dizer? Procura o profeta. E geralmente ele estava no monte. Vai ao monte, procura o profeta no monte. O monte e o profeta eram foco, irmãos, eram foco. E esse foco, ele era sabido de todos. Todos sabiam que precisavam ir ao monte, se quisessem buscar a Deus. Todos sabiam disso. Mas então, chega um dos grandes profetas, João Batista. Vamos abrir em João capítulo 3, para a gente ver essa passagem muito interessante. Verso 25, na parte B do verso, no meio dele. Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou mais ele, menos eu. Agora, João, se você não sabe, João, ele fecha o ciclo profético. O ciclo profético, ele é aberto em Samuel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Profetas preditivos, profetas que falavam do futuro. E João é o último dos profetas preditivos. O ciclo profético fecha em João. Estava fechando ali uma fase que não voltaria mais. E ele diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Nenhum profeta disse isso. Nenhum profeta disse, nenhum profeta saiu do pedestal. João desce do pedestal para que Cristo suba ao pedestal. E ele então diz para os seus discípulos: não, é normal, é natural, é isso mesmo que tem que acontecer. É isso mesmo que tem que acontecer, porque eu vim como precursor, e todos os profetas eram precursores daquilo das suas previsões, daquilo que diziam que iria acontecer. Eram precursores, estavam adiantando alguma coisa para aquela sociedade, para aquelas pessoas, falando do que estava em breve para acontecer. Então João chega e diz: não, é isso mesmo que vocês estão vendo. Convém que eu diminua e que ele cresça.
ele vai crescer. Eu vou acabar, eu vou diminuir, eu vou sumir daqui a pouco. E ele vai agora estar tomando o seu lugar. É isso que João está dizendo com essa frase. Então o foco eram os profetas e o monte, mas agora o foco se volta para Jesus. O foco agora dessa obra, ela está em torno da encarnação do Verbo manifesto através do Cristo, que vai andar por pouco tempo, né? Por pouco tempo, mas um tempo suficiente para fazer discípulos, para pregar o reino, para apontar para o reino. Então o foco, ele agora está em Jesus. Só que o foco não vai ficar em Jesus por muito tempo. Ele vai ficar em Jesus por pouco tempo, o foco. Inclusive, tem uma fala muito emblemática sobre isto, não é? Porque em João, no capítulo 4, passa só uma página de João, no capítulo 4, do verso 20. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse papo aqui surgiu, olha para mim só um instantinho, esse papo aqui surgiu entre Jesus e a samaritana. É um assunto muito interessante, né? Porque eles tinham tradição de adorar no monte, os samaritanos, e os judeus tinham tradição de adorar em Jerusalém. Eram duas tradições que concorriam entre si. E esta mulher pergunta a Jesus, né? Jesus, olha, já estava fazendo os milagres, já estava pregando o reino, já estava falando da vida eterna, já estava implantando o reino no coração daquelas pessoas. E aí a mulher vem e aí pergunta a ele onde seria o lugar verdadeiro de adorar. Porque Jesus, quando vem, irmãos, também, Jesus mexe na estrutura daquela sociedade. Ele mexe na estrutura da fé daquela sociedade. Ele quebra paradigmas. Ele traz uma nova visão do que seria adoração, do que seria estar com Ele. Algo assim muito mais profundo. Ele aprofunda tudo. E algo que já estava consagrado, adorar no monte, ou então adorar em Jerusalém, ele aí diz... Vai chegar o dia, ele aí vai adiantar, vai chegar o dia, quer dizer, é o dia hoje de fazer assim, mas vai chegar o dia em que nem no monte nem aqui, necessariamente não vai precisar, você não vai precisar de um monte, nem necessariamente você vai precisar de um prédio para você adorar, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá presente. Onde o nome do Senhor for invocado, eu estou lá presente. Quem estiver em espírito e em verdade, é esse que o Senhor busca para seus adoradores. Então, necessariamente, essas pessoas talvez não estejam no monte. Talvez essas pessoas não estejam no templo. Então, vai chegar o dia que nem aqui nem lá, minha filha. Vai chegar o dia, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do grego e do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não interessa se está no monte, não interessa se está no templo. Tem que estar em espírito e em verdade, porque essa é a adoração que o Pai exige. Não é que esteja dentro do templo ou em cima do monte. É que se estiver no monte, que esteja em espírito e em verdade. Se estiver dentro do templo, que esteja em espírito e em verdade, que esta é que é a verdadeira adoração. Jesus aprofunda aquilo que eles tinham como tradição e superficialidade. Ele mostra o profundo disto. Não basta estar no templo, tem que estar
em espírito e em verdade. Não vai bastar estar no monte. Tem que estar em espírito e em verdade. Olha só, ele já apontando para os dias onde a tônica central seria ou será o Espírito. A tônica central é o que anda dentro do seu coração. A tônica central, o centro agora vai se deslocar novamente. Então, agora aqui, eu não tenho a referência, mas você sabe que em algum lugar aqui houve uma promessa para a vinda do Espírito Santo. Porque agora, o que é que vai acontecer? O Senhor vai subir aos céus. O Senhor vai ser elevado às alturas. O Senhor vai ser levado para longe. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar agora, quem vai estar em foco é o Espírito Santo de Deus. Então, lá em Atos, que nós lemos, lá em Atos, no capítulo 1, que nós lemos, o que está sendo falado aqui é sobre esse foco que agora ele sai da presença do Cristo encarnado e vai para o que vai acontecer em Jerusalém. O foco é deslocado. Vão ficar 10 dias. 10 dias vocês vão ficar em Jerusalém. Ele não falou 10 dias, né? 10 dias foi o que ficaram sem a gente saber. 10 dias ficarão em Jerusalém aguardando. E aí, um belo dia, no 50º dia, após a Páscoa, que inclusive é o dia de hoje, o 50º dia após a Páscoa, as pessoas, os discípulos que estavam aguardando o que eles nem sabiam direito o que era, estavam aguardando a visitação, esse batismo no Espírito Santo. E se você observar, daqui em diante, o Espírito Santo ele vai ser o foco de tudo que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. Inclusive, eu já vi um comentário crítico até, dizendo que o livro de Atos, provavelmente foi dado um nome equivocado para ele. Não poderia ser Atos dos Apóstolos. Deveria ter sido Atos do Espírito Santo. Porque não são eles que fazem, é o Espírito Santo. E nós teremos inúmeras passagens aqui que vão entrar, que vão falar do que o Espírito Santo estava fazendo através do instrumento chamado igreja, através do instrumento chamado aqueles que estavam abertos para o Espírito Santo. Então, várias situações do batismo no Espírito Santo. Outra coisa muito interessante, neste episódio de Atos 2, por exemplo, logo na página seguinte, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Eles não são aquele pessoalzinho simples lá da Galileia, que era pescador? Então, como a gente ouve eles falando, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Como isso pode acontecer?
Gente, o maravilhoso é que aquelas pessoas que tinham as línguas de fogo sobre a sua cabeça, e eles viam, estavam vendo, sentiram e ouviram o tal de vento impetuoso e as labaredas na cabeça, eles não tinham uma noção de que eles estavam falando em tantas línguas assim. Isto foi um testemunho dos de fora. Os de fora foi que perguntaram: mas como a gente consegue ouvir esse povo aí glorificando e exaltando o nome do Senhor na nossa própria língua materna? Muito provavelmente aquelas pessoas todas ali falavam grego ou falavam o latim, que era a língua corrente oficial onde todo o império se comunicava. Agora, eles tinham a língua materna, eles tinham a língua da terra deles. E aquelas pessoas, o milagre, eles estavam testemunhando o poder de Deus. Deus queria chegar a todos os povos. Deus estava mandando a sua igreja, um recado para a sua igreja: eu vou chegar a todos os povos, mas não é na força de vocês, não. Era a força do Espírito Santo, na força da minha presença, na força daquilo que eu faço, o Deus Todo-Poderoso. E ele aí chega, não é? E aquelas pessoas, então, vem, meu irmão, se nós estivéssemos aqui dentro, como estamos hoje, pregando, e você começasse vendo uma labareda de fogo na minha cabeça, e na cabeça do Bruno também, e na cabeça do Valmir, e na cabeça do irmão Luiz, e na cabeça do irmão Ivanil, e na cabeça do Léo, e um som alto, batendo no nosso ouvido. Você está aqui, estava no culto lá, e aí de repente a cabeça do pastor estava uma chama em cima, mas a cabeça dos outros irmãos também estava com chama, e a gente começou a ouvir um som. O que você acha que você ia dizer nesta hora? Você ia dizer o que eles disseram: glória a Deus, aleluia, algo sobrenatural está acontecendo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aí estava passando um monte de gente aqui nessa rua, aqui do lado, e a gente estava gritando assim, e esses caras que estavam passando aqui, nem eram daqui, e eles estavam ouvindo o que estava acontecendo aqui dentro. A galera estava na praça, tá? Eles estavam ouvindo o que estava acontecendo aqui dentro, no seu idioma materno. Esse é o poder de Deus. Eles não estavam enrolando a língua para falar para as pessoas no idioma delas. Eles estavam glorificando a Deus. E o sinal era que cada um dos incrédulos que estavam do lado de fora ouviam isto na sua língua materna. Eles podiam ouvir em grego. Eles podiam ouvir, quem viajava a longas distâncias assim, conhecia a língua comercial, a língua que todo mundo falava. É igual hoje, no mundo hoje, para você viajar para fora do seu país, você tem que falar duas línguas só, ou espanhol ou inglês. Falou espanhol, falou inglês, você vai se comunicar em qualquer lugar do globo que você chegar. E no seu país você fala a sua língua. Naquela época, a mesmíssima coisa. Quem falava grego, quem falava latim, falava uma língua que era comum a todas as comunidades, e principalmente as pessoas que viajavam. Para viajar, isso era importante, se comunicar uma língua que era uma língua padrão para todos. Mas eles estavam escutando na sua própria língua. Este foi o sinal. E aí sim, Pedro levanta, no momento imediato, e faz o grande discurso do dia de Pentecostes. Muito provavelmente aqui já estavam na escadaria do templo, e ele faz o grande discurso do Pentecostes. E muito provavelmente deve ter feito em grego, a língua que todos entenderiam. E daqui em diante, essa igreja ela é sustentada pelo Espírito Santo. Se você observa as páginas daqui para diante, e você vai ver que sempre o Espírito Santo vai ser citado. Mandou ir, mandou voltar, mandou esperar, disse assim, disse assado, caiu sobre as pessoas. Ele vai ser sempre citado, porque esta obra é a obra do Espírito Santo. E aí, eu já tinha essa mensagem no dia de ontem, e hoje na madrugada eu tive um sonho.
provavelmente não foi um sonho espiritual, mas ele foi um sonho muito longo e, graças a Deus, eu não lembro dele todo, mas eu lembro de uma parte do sonho, que eu acho que Deus deixou aquela parte na minha cabeça para eu contar aqui. No meu sonho, alguém havia comprado uma casa. Mas essa pessoa tinha comprado uma casa, que eu não sei quem era a pessoa, ela tinha comprado uma casa para fazer um restaurante. E para fazer um restaurante na casa, essa pessoa aí teve que remover colunas e paredes. Porque senão não dava para montar o restaurante dentro da casa. E aí no meu sonho, quando o restaurante vai ficando pronto, que as colunas do meio haviam sido retiradas e as paredes também, e ficava só com as da ponta, no meu sonho aí, a casa desaba. Aí hoje de manhã, para eu não ter que depender só da memória para fazer essa exposição para vocês, eu resolvi fazer um esboço rapidinho aqui, de caneta mesmo, tal, escrito assim, coisas rápidas, para eu não depender só de memória. E aí, quando eu estava fazendo esse esboço, eu lembrei de uma história que o bispo Roberto contava, e uma comparação que ele um dia fez, e fez algumas vezes essa comparação na hora de falar dos dízimos e das ofertas. Ele dizia, ou disse algumas vezes, pelo menos uma dessas vezes eu estava presente, que a igreja era como um restaurante, que você se alimentava espiritualmente. Não fisicamente, mas espiritualmente. E ele aí falava do dízimo como o pagar a conta do restaurante. E ele falava assim, porque alguém tinha perguntado se podia frequentar aquela igreja, que era uma igreja rica, mas dar o dízimo numa igreja pobre. E ele aí dizia assim, faz sentido você comer num restaurante e pagar a conta no outro? Eu lembrei dessa história. Eu falei, caramba, por que essa história veio na minha cabeça? Caiu o restaurante, tirando as colunas e as paredes do meio. A construção que seria um restaurante desaba. E eu lembrei dessa história. Faz sentido você comer num restaurante e pagar a conta no outro? Isso para ensinar na época que deveria dar o dízimo na igreja que frequenta. E eu estava aí, lembrei dessa história, e eu comecei refletindo. Gente, olha o que acontece. A partir de Atos dos Apóstolos, a partir do dia do Espírito Santo, ele se tornou o foco, ele se tornou a coluna da igreja, o sustentáculo da igreja. Ele se tornou. É ele que mantém toda a estrutura de pé. Se você o retira de lá, essa estrutura vem abaixo, ela vem a ruir. É o Espírito Santo que mantém o crente de pé, a igreja de pé, a comunidade evangélica de pé. É o Espírito Santo que mantém. Você não pode, eu também não, tirar o Espírito Santo da vida, porque senão a casa cai. A minha vida, ela precisa ser banhada pelo Espírito Santo. Ele tem que ser o centro da nossa vida, sempre, em todos os momentos. Não adianta levar a sua vida na força do seu intelecto, do seu conhecimento, porque eu sei que você tem muitas capacidades, eu também tenho. Todo mundo aqui é muito capaz, mas a nossa capacidade, ela é insuficiente para manter a obra do Espírito funcionando na nossa vida. Aí daqui em diante, qual vai ser a luta dos crentes que começou lá no Atos dos Apóstolos? É manter esse Espírito Santo conosco. E se você pensar direitinho, a única missão que nós temos é de manter a presença dele conosco. Pensa direitinho. Se você, sem Deus, lembra agora do outro versículo, sem mim, nada podereis fazer.
Então tudo começa nele. A igreja começou nele. A igreja continuou nele. Sem Deus, nada podemos fazer. Ou seja, a única coisa que eu preciso fazer é manter Deus em mim. Porque se eu mantenho Deus em mim, eu mantenho também todos os meus ímpetos pecaminosos sob controle. Eu não vou usar de artimanhas de discórdia para conseguir os meus projetos pessoais. Eu não vou ser desobediente. Se eu mantenho Ele em mim, eu estou em obediência a Ele. Eu não vou ser rebelde. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 30 em diante. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Olha só, um texto que começa: não entristeçam o Espírito de Deus, e que não haja entre vocês. Então você há de convir o seguinte: todas essas coisas aqui entristecem o Espírito de Deus, né? Então, olha lá: ira, gritaria, indignação, amargura, blasfêmia, maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Não falei compassivo, ele falou compassivo uns com os outros. É com a parceria aqui, com o irmãozinho do lado. Não é uns com aquele outro que você nem conhece, está lá do outro lado do monte. Não, uns com os outros. Perdoando uns aos outros. Eles vão errar contigo, alguém vai errar com você. Alguém vai errar com você. Se não errasse, você não precisava perdoar. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Gente, olha como essa ideia, ela revive na Bíblia, quase que em cada livro. Deus perdoou vocês, então perdoem uns aos outros. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, quer dizer, qual é a minha missão? A minha missão é manter o Espírito Santo em mim. Ela começa aí. Pastor, isso parece óbvio, né? Cara, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando a gente escuta um irmão trazendo um problema de uma picuinha de um outro irmão com outro irmão, que um deles vai sair da igreja por causa da picuinha. Aí eu falei, tá vendo? Não é tão óbvio assim. Quando a gente acaba se envolvendo numa proatividade muito grande, até dentro da igreja mesmo, a gente acaba esquecendo o motivo real pelo qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para fazer festa, a gente está aqui para aprender a servir a Deus ainda melhor, com liberdade. Não é para aparecer, convém que eu diminua e que ele cresça. Olha só que ensinamento fantástico de João. Não é para você, não é para você, eu vou vir para a igreja com um abacaxi na cabeça e todo mundo vai olhar para mim. Não, irmão, não. Vem sem o abacaxi, por favor. Venha com humildade. Para a igreja e para qualquer lugar a gente vai com humildade. Porque Ele, o Espírito Santo, nos sustenta diante do testemunho. A minha missão é testemunhar. A força que eu recebi foi para testemunhar a favor do Cristo, a favor do Evangelho, a favor do reino de Deus. E para testemunhar, eu tenho que andar como Cristo. E como é que Cristo andou? Em humildade. Não era soberbo. Tinha todos os poderes, mas não andava se mostrando. Não andava querendo aparecer.
Muito pelo contrário, até várias vezes. Ó, não fale para ninguém que eu fiz isso. Ó, não chegou a minha hora. Ó, vamos ficar aqui entre nós. Convém que eu diminua e que ele cresça. Quando eu apareço muito, ele some da minha vida. Se você aparecer muito, meu querido, Deus vai diminuindo, vai diminuindo. Convém que eu diminua, eu é que tenho que diminuir. E que ele cresça. Porque essa obra são os atos dele, e não os meus atos. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Eu não estou aqui para ser ovacionado, para ser elogiado, para você achar que eu sou grande, que eu sou o melhor. Não, não, não. Cada um tem que saber você tem que saber quem você é, de fato. Pó da terra. Simples assim. Nessa simplicidade. Porque quando a gente aparece, irmãos, a gente fica muito com a cara na frente, a gente fica muito grande, muito poderoso, a gente diminui a presença do Senhor. Tem uns pastores na mídia que eu admiro eles, porque eles sempre estão com o mesmo paletó, com a mesma gravata, com o mesmo tudo. E falam brilhantemente, são pregadores excepcionais, que levam o reino. E eu falo, tá vendo? Esse aí sabe diminuir. Qualquer coisa, irmãos, que um homem desse faça, vira moda. Não é o caso, né? Mas eu vou citar um exemplo de 40 anos atrás, de uma pessoa que estava dirigindo uma igreja que estava despontando no Brasil. E era a igreja da moda. Todo mundo queria ser universal. E quando o bispo Macedo desceu num aeroporto, numa cidadezinha lá dentro do Nordeste, indo visitar aquela cidade, para visitar a igreja de lá, quando ele desceu do avião, o avião de escada passou um vento, e o vento jogou a gravata dele para trás. E ele desceu. E as pessoas vendo da sacada do avião, o seu líder descendo as escadas, e ele acenou para as pessoas, e as pessoas acenaram para ele. E aí tudo bem, ele chegou e os irmãos que foram buscar ele de carro no aeroporto, botaram ele dentro do carro, e ele foi para o hotel, para onde ele ia ficar, até no dia seguinte. E aí conta a história que no dia seguinte, na igreja, os irmãos de gravata estavam todos com a gravata jogada para trás. Isso é para ilustrar a você que qualquer coisa que aconteça com uma pessoa pública e famosa repercute de uma forma tão grande na sociedade, que ela passa a ser um ícone, ela passa a ser um símbolo, ela passa a ser uma marca, ela se transforma nisso tudo. E quando isso acontece, irmãos, ele não teve culpa que o vento bateu e a gravata foi para trás, ele não teve culpa nenhuma, tá? Ele, coitado, estava inocente naquilo ali, entendeu? Mas eu digo, o tamanho que é a admiração, e quando a pessoa aparece muito mais aos olhos daqueles do que o próprio Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Convém que eu diminua e que ele cresça. Deus e Pai amado, soberano Senhor,